Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar de uma das histórias mais fascinantes. Se a gente olhar para a história da humanidade, se tem um tema que todo mundo fica com curiosidade de saber alguma coisa, é sobre o Egito Antigo. Se a gente pensar toda a história da humanidade, sempre o Egito está ali, despertando, né, nossa curiosidade, a gente querendo saber como foram construídas as pirâmides, e uma série de construções que demonstram a grandiosidade da civilização egípcia. Junto com o Egito e dessa história do Egito, também temos o reino do Kush. Então, primeiro eu vou fazer essa aula sobre o Egito, e com certeza no futuro desse canal nós teremos outras aulas sobre diversos elementos do Egito, como a mumificação, como foram construídas as pirâmides. Agora nós vamos ter uma aula mais ampla, mais geral, né? Mas em outro momento a gente tem a ideia de trazer outras coisas sobre a história do Egito. Tanto nos desperta curiosidades e uma série de coisas para pensar sobre o Egito. Hoje nós vamos falar sobre o Egito e na próxima aula, né, desse período da história, nós iremos falar sobre o Reino do Kush. E essa aula faz parte de um conjunto de aulas sobre a história da África. Dentro dessa nossa busca de um entendimento melhor sobre a história da África, né, e todos os reinos e impérios que se construíram, e civilizações, que até hoje, né, tem muitos conhecimentos e muitos elementos e coisas até presentes em nossa cultura e que muitas vezes a gente não conhece. Então, vamos partir para conhecer a história do Egito. Mas antes de começar essa viagem, não esquece de deixar o seu like, né? Se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante. Compartilhe esse vídeo para que cada vez mais a gente possa crescer aqui com o canal, né? E levar para vocês aulas fundamentadas, aulas que a gente coloca aqui referências para vocês. Então, vamos deixar de papo, vamos começar essa aula, tá certo? Roda a vinheta! Quando a gente fala sobre o Egito, primeiro a gente precisa pensar onde está localizado o Egito. E eu vou colocar para vocês imagens do Google para vocês entenderem onde está localizado o Egito nos dias atuais. Então, saindo do Brasil e viajando lá para o Egito fica no nordeste da África. E ele está fazendo aí divisa com a Península Arábica e acima do Egito está o Mar Mediterrâneo, como vocês podem ver. Observando aí a região do Egito, vocês podem ver a influência do rio Nilo até os dias atuais no Egito. Como vocês podem perceber, as zonas onde estão mais próximas, né, do rio é a que tem a cor verde. Né? Então aí está demonstrando que você tem vegetação. E ao lado da cidade do Cairo, que é a atual capital do Egito, nós temos o quê? As pirâmides de Gizé, Quefem, Queops e Miquerinos. Essas pirâmides são pirâmides muito famosas. Todo mundo, quando pensa no Egito, pensa logo nessas pirâmides e na esfinge de Gizé, que está logo aí à frente das pirâmides. Então, essas são construções dessa antiguidade egípcia. E são construções que estão até hoje. Não sei se vocês sabem, mas no Egito já foram encontradas 132 pirâmides. Então, não somente essas que estão aí, que são as mais conhecidas, mas como diversas outras pirâmides já foram encontradas no Egito. Então, pessoal, outra região do Egito, que também tem vários, foram encontrados vários túmulos desse período, é a região do Vale dos Reis, que fica aí mais para baixo, né, no caso mais para cima, porque é mais próximo da nascente do rio Nilo. Porque o rio Nilo nasce nas alturas, né, nas montanhas, e vai descendo e deságua no mar Mediterrâneo. Então, na verdade, é mais para cima do rio Nilo, né, mais próximo da sua nascente. Tem o Vale dos Reis. No Vale dos Reis foram encontrados diversos túmulos de muitos faraós. Um dos principais túmulos, talvez não pela grandiosidade, porque ele não era um dos mais ricos faraós, mas foi aquele túmulo que foi encontrado intacto
Então, por conta disso, é um dos túmulos mais importantes aí da história do Egito, que é o túmulo de Tutancâmon, o faraó, que hoje os elementos e os pertences desse túmulo estão no Museu do Cairo, no Museu do Egito. E foi assim, como ele foi muito preservado, aí dá para se estudar e perceber como que era feito todas as técnicas e todos os elementos que eles desenvolviam naquele período. Então, como vocês puderam perceber no mapa, o Egito fica aí no nordeste da África. E nessa região, né, uma região que está aí plena de desertos, né, por todos os lados, e realmente só foi possível ter, né, uma civilização nesse lugar graças ao rio Nilo. Então foi graças ao sistema de cheias do rio Nilo que os egípcios conseguiram desenvolver uma série de técnicas da agricultura para conseguir produzir tudo aquilo que era necessário para sustentar uma civilização, né? Que é uma civilização, né, depois acaba formando diversas aldeias, diversas cidades, e tem uma proporção muito grande de população. E para alimentar toda essa população, era necessário que se tivesse diversas técnicas desenvolvidas na agricultura. O calendário egípcio, inclusive, era baseado na agricultura, porque tinha o sistema das cheias, eles regulavam as cheias. É tanto que até os dias atuais, lá no Rio Nilo, tem vários lugares que têm marcações demonstrando que os egípcios já controlavam o sistema de cheia, porque o calendário deles era baseado na cheia, semeadura e colheita. Então, nesse processo. E o sistema de cheias do Rio Nilo ele era uma vez por ano, ele era anual. Então, era necessário entender e compreender todo esse sistema, né, para conseguir o quê? Produzir cada vez mais tudo aquilo que era necessário, até se chegar a um processo de se ter excedente. E com esse excedente, o excedente é aquilo que sobra. Eu produzo tantas tarefas de milho, e aquelas que me sobram eu vou vender. Para quê? Para obter outros produtos, produtos que eu não tenho. Então eu tenho milho, mas eu não tenho feijão, não tenho outras coisas. E aí eu vou vender aquilo que é excedente, né? Ficar com uma parte para mim, para sustento, né? Para subsistência, mas vou vender outra parte. E a partir daí é que surge o comércio. E começa a se desenvolver o comércio. Né? Então, os egípcios desenvolveram o sistema de controle das cheias dos rios, depois de irrigação, de construção de diques, né, de barragens para conter a água, para que a água ficasse durante um bom tempo, eles pudessem reutilizar aquela água durante um bom tempo, e também continuasse, né, o processo da agricultura. A civilização egípcia começa a se formar aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Eles cultivavam diversos tipos, né, de plantas como trigo, centeio, cevada, vários tipos de frutas. Mas se tinha uma planta que é símbolo do Egito, e é o símbolo do Egito realmente é papiro, a partir do papiro você consegue construir as folhas onde se escrevia, né, a partir da planta chamada papiro. E é daí que se desenvolve toda a escrita, né, a escrita hieroglífica, que é tão famosa, né, e tão conhecida da história do Egito. E o que que fazia, né, com que se desenvolvesse tanto a agricultura, com esse sistema das cheias? O tal do humus. O humus era que se desenvolvia no rio. E quando tinha o sistema das cheias, esse humus ela é levado para as terras, né, em volta ali do rio. E com o sistema de irrigação, ia ainda mais distante. Então, além da água, tinha um humus, que era elemento fundamental aí para deixar a terra mais fértil. Porque a terra dessa região não era tão fértil. Mas aí tinha esse sistema do humus, que era produzido no rio, e que levava ainda mais, né, fertilidade para essas terras do Egito. Até por volta do ano 3100 a.C., o reino do Egito era dividido em dois. Né? A divisão política era feita em duas partes. Existia o Alto Egito e o Baixo Egito. Por que Alto Egito e Baixo Egito? Eu falei anteriormente que o rio Nilo nasce nas montanhas, ou seja, na parte mais alta do Egito. E ele vai para desaguar onde? No mar Mediterrâneo, que está no nível do mar. Aí no mapa parece que é o contrário, né? Que o baixo é alto, que o alto é baixo. Mas, na verdade, não está se referindo necessariamente à posição com que a gente está olhando o mapa, e sim ao relevo, né, desse rio que nasce nas montanhas e deságua ao nível do mar. Então, por isso que o Alto Egito é a parte mais montanhosa do Egito. Né? E por isso o reino era do Alto Egito.
e do Baixo Egito a parte mais, né, ao nível do mar. Então, por isso essa divisão política que vigorou até por volta do ano 3100. E antes de se formar estes grandes reinos, o Egito era dividido em nomos. O Egito chegou a ter 42 nomos. O que eram nomos? Nomos eram espécie de províncias no nosso entendimento atual. E cada província tinha uma certa autonomia, baseado no quê? No faraó da época. A depender do faraó, né, o nomarca, que era a pessoa que controlava o nomos, ele tinha mais ou menos liberdade política. E como foi que se formou o Império no Egito? Se formou o Império no Egito graças às disputas por terras férteis. Então, a grande disputa por essas terras mais próximas ao Rio Nilo acabou causando uma série de guerras e formação de alianças. E dessas formações de aliança foi se formando cada vez mais um bloco maior. Então eram nomos separados, né, províncias separadas, que foram se juntando e aí formaram reinos. E da formação de reino, daqui a pouco se tornou o quê? Um império no Egito, com a unificação das duas coroas, do Alto e do Baixo Egito. E com essa junção, no período do faraó Menes, o Egito se tornou um império unificado. Durante a história do império no Egito, tiveram 3 períodos que separam em cerca de 1000 anos de história. Durante o período do Antigo Império de 2680 a 2180 a.C., foi um período que teve bastante estabilidade política e progresso econômico. Então, o Egito cresceu bastante dentro dessa visão, né, de desenvolvimento da agricultura para o quê? Para o comércio. E uma série de outros produtos e de outros elementos que o Egito já vendia em diversas regiões, tanto pelo mar Mediterrâneo, como ali pelas regiões onde hoje a gente conhece ali da Península Arábica. Durante o período de 2040 até 1780 a.C., é o período conhecido como Médio Império. Nesse período, o Egito expandiu para a região sul e fazendo ali muitas relações de comércio com a Núbia. Eles intensificaram bastante o comércio com aquela região. Contudo, eles acabaram o quê? Criando uma série de conflitos com diversos povos. Entre estes povos, os Hicsos, que acabaram dominando o Egito durante 170 anos. Então, durante 170 anos, aí nesse período do Médio Império, o Egito foi dominado pelos Hicsos. E eles foram dominados justamente porque eles se enfraqueceram de tantas disputas que estavam acontecendo ali naquele momento. E com esse enfraquecimento, os povos Hicsos, eles tiveram o quê? A oportunidade de invadir o Egito e de dominar o Império Egípcio. Do ano de 1580 até 1070 a.C., veio o período do Novo Império. Então, eles conseguiram dominar de novo a região ali do Egito e se estabeleceram com um novo império. Então, eles chamaram de um novo império, já que eles haviam sido dominados pelos Hicsos. E agora eles começaram o quê? A dominar outras regiões, entre elas o Reino do Kush, que fica ali na região abaixo do Egito. Então, eles acabaram dominando essa região, assim como diversas outras, como as regiões Síria, Fenícia e Palestina, né, que estão ali, né, entre o Mediterrâneo ali da África até a região ali da Palestina, que fica lá na Península Arábica. Depois disso, eles vão ser dominados aí pelos gregos, né, depois vão vir os romanos, e o Império Egípcio, né, deixou de existir dentro dessa grandiosidade e riqueza que tem aí nesse período da história. E essa sociedade egípcia, ela tinha pouca ou nenhuma ascensão social. Por exemplo, se a gente pensar a sociedade egípcia como uma pirâmide, porque a gente pode fazer essa ligação, né, entre a ideia da pirâmide, como ela é formada, e a sociedade egípcia. Nós vamos ver lá no topo dessa pirâmide o faraó. Então, o faraó era conhecido como um deus vivo, né? Ele era a representação dessa teocracia. Theo, Deus, cracia, governo de um deus. E esse faraó, ele era tanto chefe militar, né? Era juiz supremo e governava todo o Egito. Governava junto com altos funcionários e sacerdotes. Os altos funcionários do palácio eram, por exemplo, o vizir, que era o administrador, né, do Egito, geralmente a pessoa responsável pela administração política, né, do Egito.
Existia o escriba, que era aquele que tinha um conhecimento sobre a escrita, sobre diversas áreas de conhecimento. Os egípcios desenvolveram muito a astronomia e uma série de elementos, a medicina, né, a arquitetura, né, a própria engenharia, foi muito desenvolvido aí pelos egípcios. E também tinha uma importância dentro dessa faixa da sociedade, os sacerdotes. Os sacerdotes tinham tanto esses conhecimentos da medicina, né, como os conhecimentos ligados à religião do Egito. Daqui a pouco eu vou falar da religião e vocês vão entender também um pouco melhor acerca da religião no Egito. Abaixo, né, dos altos funcionários tinham os artesãos, comerciantes e militares, que davam, né, uma sustentação importante. Os comerciantes, inclusive, faziam comércio aí com toda a região do Mediterrâneo, da Arábia, né, de todo esse mundo conhecido aí pelos egípcios. E os artesãos faziam coisas incríveis, como, por exemplo, o trabalho com vidro. Os egípcios já desenvolviam uma série de trabalhos com vidro. Vocês podem ver diversas estátuas no Egito, elas tinham olhos de vidro. Então você olha, tem uma riqueza naquele olhar, né? Tinha até algumas estátuas que ficavam dentro das pirâmides, né, das mastabas, que eram outra forma de túmulo do Egito. E quando algum explorador foi lá e encontrou esses túmulos, eles se assustavam, pensando que aquelas pessoas estavam vivas, né, aquela escultura estava viva, por conta dos olhos, por conta do olhar. Abaixo, né, dessa estrata social estavam os camponeses. E os camponeses eram a maior parte da população e tinham uma vida muito difícil. Eles recebiam pelo seu trabalho uma pequena parte daquilo que eles produziam. E abaixo de todo mundo, aí literalmente sustentando as pirâmides, estavam os escravos. Os escravos que eram resultado de guerra, né, aqueles que eram vencidos na guerra se tornavam escravos, e os escravos sustentavam toda essa pirâmide social do Egito, né? E eles eram responsáveis muitas vezes pelo trabalho mais pesado nas minas, nas pedreiras e nas construções, inclusive essas grandes construções de pirâmides. Para vocês terem uma ideia, a pirâmide de Khafre, ela pesa cerca de 6,5 milhões de toneladas. E cada bloco de pedra que foi colocado ali tem muitas toneladas, então tem muito peso ali, né, dentro de cada bloco de pedra que foi colocado para a construção dessa pirâmide. E muitos deles foram o quê? Feitos, né, com o suor de muitos desses trabalhadores. Então, cada um que construiu cada elemento daquela pirâmide tem seu papel na história. Não somente os faraós, como toda essa sociedade construiu e ajudou a construir essa história do Egito. Então, só tem essa grandiosidade, tudo isso porque tinham artesãos para desenvolver elementos, porque tinham os escribas para contar essa história, porque tinha o faraó também, mas também tinham esses escravos, tinham os comerciantes, tinham os camponeses, que estavam compondo com todo mundo muita coisa para formar a história do Egito. E é toda essa grandiosidade da história do Egito. Um dos elementos assim mais marcantes da história do Egito, com certeza, é a construção das pirâmides, né? A gente fica encantado, tentando entender por que eles construíram as pirâmides e para quê. Elas eram túmulos. Por que túmulos? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Antes de construir as pirâmides, os egípcios construíam mastabas. Mastabas eram uma espécie de galpão, né? Onde eles faziam uma construção para colocar o que ali dentro? Colocar o faraó, né, mumificado, dentro do seu sarcófago, com todos os seus objetos e pertences, para que na outra vida, porque eles acreditavam dentro da sua religião, numa vida após a morte, e nessa outra vida ele teria seus pertences, né, e teria seu corpo intacto. Então, o arquiteto Emotep, ele começou a construir a mastaba de um dos faraós. E o faraó disse, mas eu queria uma coisa diferente, uma coisa, não essa que todo mundo constrói. Então ele resolveu fazer um outro andar em cima da mastaba. Então ele tem construído, né, lá a construção da mastaba, e fez um outro degrau. Aí ele disse, ficou bacana, vou fazer mais um. Aí fez o outro em cima. E foi fazendo, até que ele criou a primeira pirâmide do Egito, né, que uma pirâmide realmente com essa finalidade de enterrar o faraó, que foi a pirâmide escalonada. Eu digo
pirâmide com essa finalidade, porque existiram diversas civilizações que tinham pirâmides também, como os maias, por exemplo, com várias civilizações na Ásia. Então, tinham várias pirâmides pelo mundo. E não necessariamente elas tinham o objetivo da pirâmide no Egito. E os egípcios, eles eram politeístas. Poli significa muitos. Istas acreditavam em muitos deuses. Então, era a religião que acreditava em muitos deuses. Ao contrário, por exemplo, dos hebreus, que eram monoteístas, eles acreditavam em um único Deus. Por exemplo, os povos cristãos, eles são monoteístas. Eles acreditam em um único Deus, né, que é de onde vem a origem lá nos hebreus. Já os egípcios não, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E geralmente os deuses deles eram antroposomórficos. O que significa essa palavra? Antroposomórfico. Antropo, homem. Zou, animal. Mórfico, forma. Então eles tinham forma de homem e de animal. Esse é o significado dessa palavra, né? Aí parece difícil, é uma coisa complicada, mas é isso. Eles tinham forma de homem e de animais. Como, por exemplo, o deus Horus, que tinha corpo de homem e cabeça de falcão. Então, dessa mistura daí, o deus, né, Horus. O deus principal deles era Amon-Ra, que criou todo o universo, todos os deuses. Então, para eles, era muito importante esse deus. Assim como um que cuidava, né, da questão da morte, que era Osíris. Osíris cuidava dessa vida após a morte. Então, por isso que tinha tanta importância. Então, por isso que as técnicas de mumificação foram tão importantes. E com elas, os egípcios acabaram conhecendo como funcionavam, né, os órgãos do corpo. Eles acabaram desenvolvendo muito a medicina. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essa história do Egito, sobre a importância da gente conhecer como se construiu a civilização egípcia, como ela se transformou, né, desde pequenas comunidades até se transformar num grande império, unificado aí por as suas duas coroas, do Alto e do Baixo Egito, e como foi importante, dentro de toda essa história, a existência do Rio Nilo. Foi a partir dessa existência, o desenvolvimento da agricultura, as suas margens, que o Egito se tornou um grande império, uma grande civilização. Bom, eu vou deixar aqui na descrição duas dicas. Uma delas é de um canal que eu gosto bastante, que eu aprendi muitas coisas sobre o Egito neste canal, que é o Louco por Viagens. No canal Louco por Viagens, ele tem uma playlist, e eu vou deixar o primeiro vídeo dessa playlist para vocês irem conhecendo um pouco do Egito. Ele viaja para o Egito. Uma coisa que eu gosto no canal dele, do Rogério, né, que viaja para o Egito, mas que chama para os seus vídeos quem? Historiadores, egiptólogos, arqueólogos, pessoas que realmente conhecem daquela história, pessoas que estudaram a fundo e têm conhecimentos para compartilhar com todo mundo. Então eu gosto bastante do canal Louco por Viagens, já mostrei alguns vídeos em sala de aula com meus alunos e vou deixar aqui na descrição para que vocês também conheçam. E outra dica que eu deixo para vocês é a exposição chamada Egito Antigo, do Cotidiano à Eternidade, que é uma exposição que eu conheci pessoalmente em dezembro passado, que está no CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. E como tá com esse momento da pandemia e tudo mais, você não pode visitar pessoalmente, então eles fizeram um vídeo mostrando toda a exposição. E é uma exposição muito bacana, tem muitos objetos, muitos elementos, como o papiro, né, que era onde se escrevia todos os hieroglifos do Egito. Então tem múmias egípcias e vários artefatos que foram encontrados que contam a história do Egito. Então muitas coisas que eu falei aqui tem também exemplos lá na exposição e vocês podem acessar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Então eu desejo que vocês mergulhem cada vez mais na história, conheçam mais coisas da história, porque a história é um conhecimento fascinante. Ela nos leva a conhecer diversos lugares do mundo em diversos momentos. Afinal, a história está sempre acontecendo, né? Sempre se desenvolvendo. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha, né? Deixar o seu like aí, que é muito importante para o crescimento desse canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que cada vez mais a gente consiga crescer, né? E desenvolver aqui as nossas aulas. E não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Aperta o botãozinho aí de inscrições, tá joia? E a gente se encontra aqui na próxima aula do canal Milu, Professores de História.